Bem-vindos ao NutriPod. E se aqui o nutricionista pode tudo, estava faltando a super poderosa nutricionista Simone Maia, nossa aluna do meu consultório de sucesso e mais. Ela criou grupos e nesse novo normal digital, Simone estava preparada e ela vem contar passo a passo aqui pra gente. Vai trazer muita coisa boa para que os nutricionistas se reinventem. Fora que você vai se divertir muito, porque ela é uma coisa de agradável. Simone, tudo bom, Simone? Se apresenta aí para os outros. Olá, eu sou Simone Maia. Que bom esse monte de elogio aí. Nossa, fiquei até me achando agora, né? Mas tudo bem, que bom estar aqui, que bom poder dividir isso que eu aprendi, poder partilhar isso com as pessoas, né? Que eu acho que é esse ciclo todo que o meu consultório de sucesso faz. Entrega e a gente devolve, e é essa troca que é maravilhosa pra gente aqui, né? Então eu tô super feliz com isso, de estar aqui com você. Muito bom, Simone. E aí me fala, né? Quando a gente pensa nesse novo normal digital que o nutricionista tá tendo que se adaptar nesse momento, grupos, né? Grupos online. Eu sei que você já fez vários, muitas experiências que você compartilha com a gente no grupo dos alumnis, que são os sempre alunos do QLab. E por quê? Me explica, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Do porquê a existência de alguns projetos, alguns produtos que são importantes a gente questionar. Se antes era importante, agora ele é mais importante? Conta pra gente. Na verdade, a minha ideia do grupo já surgiu em 2007, tá? Então, ela já é muito antiga, ela só veio, assim, só virou uma realidade, né? Em um dado momento, né? E aí foi justamente quando eu comecei o Redux, eu comecei numa de fazer um grupo presencial, depois era querendo fazer isso através de SMS, enfim. E aí, quando o WhatsApp veio à tona e tudo mais, eu falei, pô, é esse o meio, o veículo vai ser esse, né? E aí, acabou que eu consegui lançar o primeiro, fiz um beta, né? E o que eu fiz? Coloquei na lista de transmissão, vamos ver quem quer fazer 21 dias para tentar fazer uma mudança de hábito, né? E então, assim, a minha proposta nunca foi fazer um grupo de emagrecimento só. Minha proposta era de fazer fortalecer todos os conceitos que eu tenho da nutrição comportamental, as coisas que eu gosto de explorar, de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. E aí, o que eu fiz? Joguei esse convite, né, para a minha lista de transmissão e, qual não foi a minha surpresa, 102 pessoas aceitaram fazer o grupo. Uau. E era gratuito, né? Então, assim, a minha primeira pancada, quando eu vi que 102 pessoas queriam participar, achei que ia ser possível, né, fazer num grupo único, e óbvio que não deu para fazer. E aí, qual foi a minha estratégia, assim, em menos de uma hora, quando eu vi aquele monte de gente querendo fazer e se propondo a utilizar tudo que eu queria fazer no Redux, eu dividi as pessoas em grupos afins. Eu dividi um grupo de mães, um grupo de executivos, um grupo de profissionais de saúde, tinha um grupo de homens que depois fizeram futebol entre eles, enfim. E aí a ideia era mandar material durante 21 dias, desafios e materiais, para que as pessoas se empolgassem em fazer as suas mudanças de hábito, né? Então, na verdade, o Redux, ele é um programa de mudança de hábitos e é muito fortalecedor dos conceitos que as pessoas já têm em consultório. E aí foi um grande sucesso. Eles quiseram se conhecer, entre eles, depois do primeiro grupo. E aí a gente começou também a levar isso, né, para o outdoor. Mas não era a ideia inicial do grupo, não. Esse assim, o ponto de partida foi esse. E já são 15 edições até, de lá para cá. Muito bom. Você está me dizendo aqui duas coisas importantes para a gente anotar aí, pessoal que está assistindo esse podcast. Nichos. Então, se você tem um nicho mais aberto, a Simone dividiu, né? Então, ela atendia vários grupos que, de repente, se interessaram pelo projeto dela, e aí ela dividiu em nichos. Então, isso é interessante olhar, porque realmente as temáticas vão ficando mais específicas. E dois, porque as pessoas... O grande barato do grupo, né, Simone, é as pessoas se conversarem, são as trocas.
E precisa existir aí um ponto comum, né? Então, quando você falou a história das pessoas irem depois para o futebol, tem uma coisa que eu lembro que você me falou e falou assim, gente, era um grupo online. E que essas pessoas querem me conhecer e querem que eu vá? Você foi pra praia com eles? Como é que foi a história? Fomos, fizemos uma caminhada na praia. E aí depois fizemos uma aula de stand-up paddle num outro encontro. E o que é legal é que assim, eu fiz campanhas até de doação de brinquedos, de doação de material escolar para as crianças do INCA, que uma das participantes era responsável pelo setor. Então, além de tudo, ele virou um grupo de amigos. Tem gente que está fazendo desde da primeira edição. Então, eu tenho um grupo de pelo menos umas 12 pessoas que está desde o início fazendo Redux, né? E isso me causou também um problema, porque eu não repeti nenhum Redux nessas 15 edições, né? Então, o problema que se tornou, às vezes, para esse grupo especificamente, que já era de pacientes, né? É que ele acabou assim, tive que reinventá-lo várias vezes. Né? Quando você fala que você não repetiu, é porque você adapta ele, você pivota como uma boa kill, e é isso? Exatamente. Eu pivoto o Redux o tempo inteiro. Né? Então, assim, eu já testei várias formas de Redux. Né? Eu já testei formas de só colocar desafios, de colocar desafios semanais ou desafios diários, enviando vídeo de manhã cedo para eles, ou através de postzinho. Fica aí que você vai ver todas essas tentativas que a Simone fez para você poupar tempo quando você for fazer o seu e aprender. Aqui no podcast é isso, ensina passo a passo. Aqui também, além, né, conta histórias, vai contando histórias, experiências vividas e pivotadas para que você também, né, claro que cada um, né, Simone, vai ter o seu jeito de fazer. E aí, falando nesse jeito de fazer, você fala muito do Redux, que é o nome do grupo que você tem, né? Você que está aí, que quer fazer esse grupo, né, Simone? Vamos ajudar esses nutricionistas a se reinventarem nesse processo. O que seriam os pontos mais importantes? Aliás, a gente, né, você tem acesso agora também, né, nessa pivotagem aí, nosso bônus que a gente trouxe para os alunos, e meus ex-alunos, eles acabam tendo acesso a muita coisa importante também do que a gente já tem na plataforma. E o que é importante? Essa questão do conteúdo, o cronograma, porque, por exemplo, eu sei que tem sucesso já consolidado e toca vários grupos ao mesmo tempo. Então, ajuda a gente a entender qual é a dinâmica que o nutricionista precisa implementar no dia a dia dele para conseguir fazer se divertindo, porque eu sei que você se diverte, né, Simone? Muito. Então, o primeiro ponto é saber o teu nicho, né? Saber quem são as pessoas que você quer atingir e qual o objetivo do seu grupo, né? Se vai ser um grupo de emagrecimento, se vai ser um grupo de mães que querem emagrecer, enfim, você pode fazer vários tipos de grupos diferentes, né? A ideia principal aí é, primeiro, você não fazer grupos superiores a 20 pessoas, porque quando as pessoas começam a participar, né, e começam a mostrar seus desafios, a colocar, fica realmente um volume de mensagens muito grande. Logo na primeira, qual é o passo a passo inicial? Quando a pessoa se inscreve no Redux, né, no grupo, através do PagSeguro, né, eu faço o link para o pagamento e, a partir dali, ele recebe um questionário do Typeform para que eu conheça, porque agora não são só mais meus pacientes, agora são pessoas do Brasil e do mundo todo, né, que queiram fazer. E aí eu recebo isso e já faço um filtro, né, de quem são aquelas pessoas. Então, assim, o direcionamento fica muito mais interessante quando você conhece aquele grupo que você fechou. E aí eu faço grupos de 21 dias, mais ou menos. Então, antes de você passar para esse próximo capítulo, eu vou aproveitar isso aí, né? Dentro das aulas eu falo muito que esse questionário prévio, ele te ajuda, além de conhecer melhor as pessoas, para você adaptar os conteúdos, também te isentar, né, Nutri? Porque o que acontece? Muitas vezes pode aparecer alguém ali que tem algum problema e ela acha que ela está indo no nutricionista. E grupo não é consulta de nutrição, grupo é grupo, um grupo de apoio facilitado, mentorado, com o suporte do nutricionista, mas muitas pessoas precisam de um aconselhamento individual.
Então, quando a gente traz os questionários que eu encaminhei para vocês, né? Traz um filtro, faz uma triagem de possíveis futuros problemas que você venha a ter, né? Então, isso é importante. Sem dúvida nenhuma. E assim, quando eu faço, junto com esse Typeform, né, com esse questionário, eu envio um documento que são regras e atitudes do Redux, né? Tipo o contrato que você fala, né, no meu consultório de sucesso. Então, assim, deixar tudo muito claro que não se pode falar de outro assunto que não seja daquele pertinente ao grupo, né? Aconteceu já problema no último grupo que eu tive de começar a falar de política de uma hora para outra, que é terminantemente proibido. E eu deixo isso muito claro, né? Que a pessoa vai ser retirada do grupo se ela insistir nesse tipo de postagem, né? Porque ali a troca é outra. E a outra coisa também que não pode, as pessoas colocarem pesquisas ou artigos sem passar pelo meu filtro antes. Porque senão aquelas fake news podem surgir também no seu grupo. Então, isso é bem importante para que ele não fuja da nossa técnica. É uma mediadora, né? Você Exatamente. acaba virando uma mediadora mesmo. Então, tem que fazer a Exatamente. curadoria ali, a aprovação de tudo isso. E aí você falou de nicho, a gente tem falado muito, né? Eu sei que o paciente, né? O grupo pode ser para paciente, mas pode não ser, como é o seu caso. Você criou um grupo gratuito para testar com o paciente, depois virou um produto seu que você vende. Uma chamada de atenção que eu queria trazer para cá, para a gente refletir. Óbvio que o paciente ele quer emagrecimento. Agora eu vou deixar aqui para vocês refletirem, tá? Não quero nem entrar nessa polêmica, mas hoje, com esse advento do novo normal digital, até blogueiro, né, gente? Ou é coach ou é emagrecedor de plantão, né? Então, esse emagrecimento e o coach virou lugar comum. Então, por mais que a gente valide, a gente sabe que existe uma dor, que as pessoas querem emagrecer, né, que é realmente uma necessidade que as pessoas sentem e falam, de repente, será que a gente precisa só surfar nesse senso comum? Ou a gente pode criar conversas, histórias, necessidades, entender as necessidades e se adaptar, por exemplo, aquilo que você falou, são as mães, são as mulheres. Tudo bem que a gente vai entender que elas, né, querem emagrecer, mas eu não preciso fazer grupo de emagrecimento, né? E aí colocar esse nome de grupo de emagrecimento, porque isso é a vala comum, é o senso comum do que tem gente, até blogueiro, fazendo. Como a gente consegue, sendo nutricionista, né, trazer esse charme, trazer essa técnica, trazer esse algo a mais, né? Então, acho que é um adendo que... Acho que você trouxe uma personalidade muito forte para o teu produto, né, Simone? E aí, conta mais. Você topou 21 dias, né, Simone? Sim, lá no curso, eu dou ideias para vocês até de 8 semanas, mas também acho que é muito longo a ideia de a gente fazer grupos mais curtos, 2 meses, mas você foi com os 21 dias. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Então, os 21 dias normalmente são aqueles grupos realmente em 21 dias para que você consiga startar um novo hábito, né? Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, as pessoas ficam... 21 dias passam voando e as pessoas pedem mais, né? Então, eu já fiz experiências de um grupo de 90 dias, já fiz experiência de um grupo de 40 dias, e aí o de 40 dias é um grupo muito bom, tá? Eu vou te dizer que um grupo de 40 dias é um grupo que fica bem coeso do início ao fim, né? E aí, assim, o de 21, ele deixa um gostinho de quero mais para que a pessoa compre um outro produto. Você pode fazer níveis do teu produto, né? Se você quer fazer o nível 1 do teu grupo, nível 2, e a pessoa pode ir crescendo nesses níveis, né? Hoje, por exemplo, o meu grupo de pessoas que já estão fazendo há 15 edições já é um grupo nível 15, né? Então, assim, já é uma galera muito, muito profissional nesse grupo. Mas por que isso é importante? Uma coisa que aconteceu, Cíntia, que eu acho que é legal, a minha ideia era realmente oferecer o produto para o maior número de pessoas aí que eu pudesse. Obviamente que se eu faço uma intervenção pessoal, se eu vou no meu grupo, eu não estou só largando um desafio e saindo correndo, tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Não dá para fazer grupos superiores a 20 pessoas para não dar esse grande volume, tá? E, assim, no máximo que eu consegui fazer ao mesmo tempo foram 4 grupos de 20. E aí,
eu consegui dar conta. Mais do que isso já aconteceu, me enrolei muito, né? Alguns grupos não tinham tanta, tanta disponibilidade, não postavam nada e ficaram grupos meio mortos. Mas assim, o que é importante aí se você vai ter que ter uma disponibilidade, que no meu caso, eu tive essa disponibilidade, de manhã eu coloco a postagem, depois eu olho na hora do almoço e depois eu olho antes de dormir, né? De noite, eles já sabem que 3 visitas minhas vão estar ali, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que funciona de frequência para você fazer grupos que podem ser mais curtos ou mais longos, mas a tua frequência de visita ao grupo, ela tem que ser pelo menos umas 2 a 3 vezes no dia aí, também para apagar incêndio, se acontecer algum incêndio, né? É Porque tipo hoje isso. é muito rápido, né? De repente alguém deixa um comentário ali, rola um desconforto. Se você não tá ali mediando, até chegar no dia seguinte, de repente o mundo acabou, né? Posso dar só um exemplo? Nesse último grupo que aconteceu, foi intervalo de um filme, gente. Enquanto eu comecei a assistir um filme, na hora que eu voltei para o grupo, simplesmente tinha gente que eles brigaram e uma pessoa saiu do grupo, assim, se irritou, saiu do grupo e tal. Então foi uma saia justa que eu tive que administrar. Administrei muito bem, obrigada. Tá? A pessoa estava errada, o grupo foi contra a pessoa, porque falou, não é para botar fake news aqui. Então, assim, a pessoa ela saiu porque realmente o grupo todo já sabia do foco. O foco não era esse, né? Então, assim, a gente precisa tentar trazer para o foco o tempo inteiro, porque senão vai se perdendo. Mas agora eu fiquei curiosa. Aí você perdeu a pessoa do grupo? Ela Perdi pediu dinheiro de volta? Você devolveu o dinheiro Não dela? pediu dinheiro de volta, não pediu. Mas assim, ela não quis mais participar. Fui lá, falei depois pessoalmente, né? Chamei no privado e tal. Falei, poxa, não precisava, eu vou continuar mandando para você os desafios, então, à parte. Né? E aí ela super topou, tá? Eu continuei mandando os desafios à parte. Aliás, foi uma outra coisa que eu também linkei. Tem gente que quer os desafios, mas não quer participar de grupo. E aí eu fiz lista de transmissão para aquela edição do grupo, tá? Então tem gente que não gosta de interagir, simplesmente não gosta, quer o desafio, quer que isso aconteça para movimentar, mas não quer trocar com ninguém, é uma pessoa isolada da natureza. Então aí eu faço lista de transmissão para essas pessoas. Tá? Então assim, vai funcionando. Por isso é tão importante, às vezes, você entender o que acontece na realidade. Por isso que eu falo, gente, não demora muito. Faz um grupo pequeno, vai testando para que você consiga ir pivotando, melhorando cada vez mais o que é realidade para você, né, Simone? Sabe uma novidade que eu tenho aqui para contar para você que tem muitos grupos? O que você pode fazer, de repente, para ativar a tua comunidade como um todo? Sabe que o Zoom, ele permite bastante gente na versão paga, mas na versão gratuita também tem como você colocar essas pessoas em salas. Então, olha que divertido que eu fiz ontem no projeto. Trouxe todos os participantes, eram mais ou menos 60. Fiz lá minha fala e depois coloquei eles para praticar um exercício em grupos e coloquei eles em salas separadas. Então, de repente, é uma alternativa aí que você pode pegar toda essa galera que já fez grupo com você e falar, gente, vamos fazer um revival, vamos fazer um encontro. E como você tem os grupos fechados, você pode pensar em colocar essas pessoas que participaram das suas comunidades em grupos, em salas. Então, já fiz. Já fiz. E acabei de marcar com eles um Zoom no domingo às 19 horas, tá? Porque, assim, as pessoas elas trocam tanta informação, uma se coloca no lugar da outra. Então, eles começam a criar uma empatia mútua, né? Que eles começam a desenvolver mesmo essa curiosidade de um conhecer o outro. Então, assim, eu proponho o grupo, já antes de começar o lance da quarentena, eu fiz isso pelo YouTube. Eu fiz como se fosse uma live, né? Como eu tinha era uma sala fechada, digamos assim, no YouTube. E eles iam colocando as dúvidas e tal, enquanto eu ia falando. Mas agora no Zoom, eu já fiz 2 reuniões, foram super bacanas, eles ficaram super felizes, né? Acabei de colocar lá no grupo, todo mundo já topou, sabe? Para fazer nesse domingo agora um bate-papo, uma troca de experiência do que está sendo. Esse feedback é muito importante. Você coloca eles em salas separadas? Não, ficam todos juntos. Então, não, o Zoom tudo bem, acho que é ótimo a gente usar a plataforma, mas agora o que você pode fazer, que eu tô te contando,
que é uma experiência que eu fiz, que você pode, de repente, fazer grupos menores para fomentar mais a conversa e colocar eles em salas separadas e dar um desafio para eles fazerem ali, discutirem matemática. Aí depois eles voltam para a sala principal. Foi conteúdo do Telegram que eu coloquei lá hoje no canal, porque eu experimentei e foi maravilhoso fazer grupos menores, quando o fórum é muito grande, fazer grupos menores para as pessoas conversarem e depois elas voltam e elegem um representante que traz como é que foi a conclusão, o que eles trouxeram. Então, novidades, né, para a gente reinventar sempre. Né? Muito Mas bom, isso que você está falando é importante. Então, você tem os encontros no Zoom, você tem as mensagens que você chama de postagens, que você traz, né, por meio... Aí eu queria que você dissesse pra gente um pouquinho. Você falou de frequência, que você faz 3 vezes ao dia, você vai lá. Mas eu queria saber quantos conteúdos você traz por dia, se são conteúdos diários, se são conteúdos de assim, já não, como é que é isso? E como é que você lida com os materiais, com ferramentas, e como é que funciona a questão dos desafios? Eu também fico muito preocupada em relação aos desafios, eu sempre falo que a gente tem que emitir algo que seja não competitivo, mas sim agregador, para que as pessoas deem risadas, se suportem, troquem experiências e que esse desafio vire justamente isso, né? Algo de engajar, de estimular a fazer. E não é quem perdeu mais peso, quem de repente fez mais certinho, né? Então acho que é bacana a gente trazer isso. Então fala um pouco de conteúdo, frequência e desafios pra gente. Tá, então, como eu falei, ele pode variar. Então, normalmente, diariamente eu coloco algum material às 9 da manhã, que pode ser o desafio, e aí deixa eu dar um exemplo de desafios que eu coloco, assim, só para ilustrar vocês. O desafio de hoje, comer 2 porções de fruta no dia. O desafio de colocar pelo menos um tipo de verde no prato. O desafio de fazer uma salada com 3 ingredientes ou uma salada diferente. Então, assim, os desafios não são competitivos, né? Eles realmente são desafios em que um vai estimulando o outro de fato, tá? Então, eles acabam trocando, colocar o seu café da manhã, posta o seu treino, você treinando, né? Então, são esses tipos de desafios que eu coloco. Quando você fala posta, eles postam no grupo, né? No grupo, isso, eles colocam no grupo, tá? E aí eles têm o prazo daquele dia inteiro para fazer essa postagem. Quando é de café da manhã, por exemplo, ou que vai precisar de um ingrediente especial, eu já coloco o desafio no dia para o dia seguinte, porque aí eles podem se organizar, tá? Então, assim, eles já ficam esperando o desafio, mas assim, nem sempre o desafio vai ser diário, ele pode ser semanal. Essa semana todos vamos postar o jantar a semana inteira. É mais ou menos isso, tá? E aí, conteúdos? Assim... Como é que conteúdos, sim, que tipo conteúdos. Você traz vídeo, você traz uma ferramenta, como é que você lida com isso? Então, eu trago normalmente vídeos e ferramentas. O vídeo explicando sobre nutrientes, por exemplo, explicando sobre ultraprocessados, processados, tipos de carboidrato. Então, assim, os vídeos são para conteúdos informativos, né, em relação à nutrição. Então, sobre fibras, por exemplo, sobre proteína. E aí, também coloco uma ferramenta, também num outro dia. Ao invés de desafio ou de vídeo, coloco uma ferramenta. Essa ferramenta, normalmente, são as ferramentas da NC. Né? Então, a gente vai além da dieta, né? A gente vai além da alimentação. Quais são as coisas que te nutrem além da comida? Né? Quais são as coisas que trazem prazer para a tua vida? Quanto tempo você não faz algo pela primeira vez? Fazendo exercícios do Mindful. Então, assim, eu vou levando ferramentas para eles também ao longo dessa semana. Então, na mesma semana tem uma sugestão de cardápio, por exemplo, para eles, sugestão de lista de compras. Então, assim, todo dia tem algo que eles sabem que não vai ser repetido, sabem que pode, se for um desafio da semana, todo dia vai continuar tendo postagem. E essas postagens podem ser tanto ferramentas quanto conteúdos sobre nutrição. Muito bom. E aí, uma coisa que vem sempre em mente, que eu falo para eles, né, que em algum momento você vai ter que ter coragem de começar a vender seu peixe e começar a falar um pouco sobre esse grupo e que a gente não comece a ir para as redes sociais somente na hora de vender, que a gente comece sempre antes. Então, você que está aí, ouvindo a gente, ouvindo a Simone, e pensando na questão do grupo, de montar isso tudo,
é legal começar já ir agora lá, perguntar o que as pessoas querem, se elas já fizeram um grupo, tentar entender quais são as dores e trazer dicas também. Como é que foi como é que é hoje, né, entre você montar um novo grupo, e você começar a divulgar? Eu sei que você fala, eu sempre cito você no Instagram, que eu tenho uma foto sua lá no Instagram, assim, Simone Maia, né? O destaque, tem um destaque que é você. E é você explicando um pouco como é que funciona o seu trabalho, você em algumas atividades, porque justamente, né, não dá pra gente falar do atendimento, desse projeto, como algo à parte. É você o nutricionista, é você o facilitador. Sim. Então, é importante que as pessoas, né, curtam e saibam quem que é essa nutricionista aí maravilhosa. Conta pra gente como é que é o teu processo de divulgação antes de você começar a vender um grupo e nos momentos ali de venda. Como é que funciona? Então, eu normalmente começo de 15 a 10 dias antes, eu começo a fazer a divulgação do grupo seguinte, tá? Em geral, 15 dias dá mais tempo de você fazer a divulgação. Pelo menos uma vez ao dia eu coloco no Instagram uma propaganda sobre o grupo, né, de como ele funciona. Faço, às vezes, uma live, eu gravo um vídeo explicando como funciona. Enfim, então, pelo menos 15 dias antes eu já começo a dar lançar isso tanto pelo site, quanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, Telegram agora também, e lista de transmissão para os pacientes, tá? Tem uma lista também de transmissão de pessoas que só ligam para saber o preço, né? Que ainda são os prospects, né? Que ainda não é um cliente, e aí que eu já deixo separado e lanço para eles também. Então, eu sempre, para essas listas de transmissão, é só uma vez que eu faço a divulgação, tá? Para os demais, eu faço pelo menos uma vez ao dia. 2 perguntas. Você trabalha com alguma isca digital? E também se você trabalha com tráfego pago, se você já está ali, né, envolvida com isso. Me conta. Então, já não trabalho com isca digital, né? Pode brigar comigo, eu sei, você pode brigar comigo à vontade, tá? Você vê que os nutricionistas, eles têm sucesso porque eles são bons, eles começam a fazer tudo direitinho, mas nem tudo, ainda tem sempre nem algo a aprender. Então, fica a dica aí pra você. Ela trabalha com orgânico, porque é uma pessoa que já tá há bastante tempo no mercado, tem uma experiência legal, tem essa coisa desse jeitão carioca meio paulista de ser, né? e atrai. E ela divulga para a própria base dela, da Simone, então que é algo que eu te aconselho também a fazer, né? Hoje ela está fazendo uma série de lives. Nessas lives ela trabalha, quero que você conte aí, né? Trabalha com outros profissionais para puxar os seguidores dos outros locais. E ela vai bem nas lives, porque Simone é essa pessoa que tem esse borogodó bom, né? Mas ela tá com uma lista de uma tarefa aí para fazer, que ela precisa fazer uma isca digital. Certo, Simone? Mas conta pra mim como é que é esse orgânico aí. Então, na verdade, esse orgânico acaba sendo muito boca a boca, por incrível que pareça, né? Isso é um ponto. Mas fiz patrocinados, sim, fiz posts pagos. Normalmente eu faço o post pago 3 dias antes de fecharem as inscrições. Check. Coisa ela já tá fazendo, né, gente? Tá fazendo tráfego, tá investindo no Facebook e Instagram. Mas a última aula do Nicolas, eu anotei tudo e fiz, tá? Fiz exatamente como o Nicolas tinha me mandado lá no Digitaliza Nutri. Um aulão que eu fiz com o Nicolas aqui do KiwiLab, e a gente ensinou, né? E, aliás, nós vamos ter um passo a passo da galera do Digitaliza Nutri, um passo a passo para ir para a conversão, para ir para uma segunda etapa, mas aí com os nossos alunos internos. Agora vamos para a isca digital. Aliás, eu vou te dar um presente, Simone. Eu fiz uma isca digital agora sobre Mindful Eating, inclusive, para a galera da turma nova. Me pede o link, porque tá editável. Você pode colocar sua foto linda lá de aluna e mandar para seus pacientes. Olha lá, você vê como é que é esse meu consultório de sucesso, gente? O aluno não faz a tarefa, a professora vai lá e dá o negócio. Ela a vida inteira, a pessoa vira aluna a vida inteira, né, gente? Isso é mentoria pura, né? Mentoria pura. Então, agora eu queria falar desse lance das lives, né? Que na verdade não foi algo, foi um empurrão que você me deu, na verdade, né? Você me jogou ali para fazer alguma live. Você tem que botar a cara, você tem que ter coragem. Gente, eu fiz, você pode fazer também. Eu tive resistência a isso, acho que há muito tempo. A Cíntia tá brigando comigo há muito tempo. Com quem foi mesmo essa pessoa que você fez essa live?
Então, aí eu fiz a live com a Cíntia, comecei com ela a fazer a live. E aí foi muito bacana, porque a resposta das pessoas começou a ser tão boa. E isso começou a trazer tanta gente para a minha página, né, para o Instagram. E aí, o que acabou acontecendo, gente? Eu comecei a atender as pessoas que estavam assistindo a live, né? Pessoas, assim, uma da Suíça, outra de Portugal, outra, né, do Canadá. E aí as pessoas começaram a vir também por causa da live, né? Então, isso é algo que eu forneço esse conteúdo. Não era uma isca proposital, mas ela acabou virando uma isca bacana, né? Então, assim, e tá me dando muito prazer em fazer, como eu tenho muito prazer em fazer o Redux também, né? Eu curto fazer aquilo, eu curto interagir com as pessoas. Então, assim, eu acho que também uma das coisas é que eu acho que as pessoas veem que é genuíno o meu desejo de fazer. Não é uma coisa puramente para ganhar dinheiro. É claro que eu quero ganhar dinheiro, é óbvio, eu preciso disso. Mas é mais do que isso. As pessoas percebem verdade no teu trabalho quando você faz com vontade, né? Faz com desejo aí. A nossa tríade do sucesso é justamente isso, né? É algo que te dê um prazer muito grande, que te realize profissionalmente, gere um impacto positivo na vida do outro, que está ali a sua responsabilidade, e, consequentemente, bote o dinheiro no bolso para a gente viajar, fazer nossos sonhos, ajudar quem a gente quer ajudar, enfim, ter um pouco mais de segurança e tranquilidade. Então, tríade do sucesso é isso. Se a gente não tem esse tesão, que graça que tem, né? Aí não tem. E assim, no grupo, uma coisa que também é importante é não deixar as pessoas sem resposta. E aí tem uma linha muito tênue entre não deixar sem resposta e acabar sendo uma coisa muito personalizada para o grupo. Não dá para ser uma consulta individual. Chama a pessoa no canto e fala assim, se você precisar de uma ajuda e tal, a gente faz uma consulta. E aí, isso também pode converter. O grupo pode converter pacientes, né? E agora, principalmente, que a gente pode atender, né, essa primeira vez online, pelo menos por enquanto, né? Se mostrou uma forma muito bacana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não deixar sem resposta, mas também de não dar tanto a ponto de você perder essa personalização, que é você atender individualmente. Isso que a Simone está trazendo é muito importante, porque o grupo, para você conseguir fazer com que, né, seja adequado, você não pode dar consulta ali naquele grupo, né, de forma individual. Mas pode ser um bom chamariz para você levar essa pessoa para ter um projeto com você, um programa de consultas, ou mesmo fazer uma consulta individual. Então, a pessoa acaba tendo, né, o resultado do grupo em si, e ela pode se apaixonar por você, como é muito fácil se apaixonar por vocês, né, nutricionistas aí, e começar a fazer o trabalho da consulta individual. Agora, isso me leva a uma questão. Qual é o resultado? Primeiro, para o profissional, para o nutricionista, né, o resultado é esse engajamento do grupo. Como é que você mede o sucesso do grupo? Né? Pelo engajamento, o que as pessoas te contam? Você tem algum sistema para isso, Simone? Sim, eu também encerro com um questionário perguntando qual foi o resultado, o que ela teve de percepção em relação ao grupo. E aí eu dou as opções para ela, para não ficar muito... Eu coloco as opções. Se foi no sono, se foi na disposição, se teve emagrecimento, se teve, quanto foi, se ela mediu isso. Porque não necessariamente eu peço para que a pessoa meça. Mas, assim, por exemplo, num grupo maior de 90 dias, eu pedi, eu dava essa opção das pessoas fazerem circunferências e a cada semana elas irem fazendo esse automonitoramento. Tanto é que quando chegou agora no atendimento online, isso ficou tranquilo, porque eu já fazia esse tipo de orientação para a pessoa. Mas, assim, eles dão esse feedback e eu peço também, às vezes, para que eles façam um testemunho, para que eles coloquem isso, porque isso é uma venda para um próximo grupo, né? Então, também peço para que eles deem esse feedback. Tem gente que grava vídeo, tem gente que escreve, né? E aí isso é muito bacana, porque esse engajamento, as pessoas ficam muito felizes. E isso, para mim, assim, tanto é uma medida de sucesso que muita gente quer voltar, né? Então, isso eu acho que é um medidor importante. São as provas sociais, né? O quanto, de repente, os testemunhos, quando as pessoas trazem esse nível de satisfação, esse nível de engajamento com o grupo, é tudo que o outro
de repente estava na dúvida para fazer o teu grupo, precisa. Às vezes a gente fica um pouco com vergonha de perguntar e pedir isso, mas as pessoas curtem ajudar, as pessoas querem ajudar. Só que às vezes tem as dinâmicas, né? De, não sei se eu vou estar bonito o suficiente, se vai estar bom o vídeo, se vai fazer não sei o quê. Então, facilita a vida das pessoas, dando a elas, né, essa coisa tipo, não, qualquer coisa que você me mandar tá bom, não fica preocupada com isso. Tenta entender a dor do outro sempre, para poder conseguir essa prova social, que ela é importante sim, tomando cuidado para não expor as pessoas de um jeito que elas não saibam, não ser pega de surpresa, sempre vai perguntar, seu vídeo ficou tão legal, seu testemunho ficou tão bacana, posso utilizar? Então, ter essa delicadeza, né? E também, claro, grupo, gente, a grande diferença do grupo para consulta é que grupo não é consulta. Então, como não é consulta, você não vai estar expondo o teu paciente, nem trazendo nada ilegal nesse sentido. Então, pode ser uma alternativa para a gente amplificar. Agora, Simone, existe um sonho aí, um sonho de crescimento? O que você imagina que pode ser o futuro aí dos teus grupos e que você pode deixar aí, que você pode dividir aqui com a gente, claro. O que acontece é o seguinte, se eu colocasse como grupo de emagrecimento, um grupo de mudanças expressivas, perca 10 quilos em 21 dias, né? Esse nosso limite ético, que é o diferencial, na verdade, só que as pessoas não se preocupam com isso. Então, o que eu quero, o meu sonho de verdade, no fundo do coração, é que as pessoas consigam enxergar o meu produto com a mesma gana que elas enxergam um grupo de milagres, tá? Então, assim, eu quero que as pessoas sejam comprometidas, de fato, com essa mudança. Então, assim, eu quero conseguir empatar com essas pessoas que não têm a ética que nós temos. Então, vou te falar, de verdade, eu quero que assim, 500 pessoas queiram fazer o meu grupo, entendeu? Ao mesmo tempo, para conseguir ganhar nesse volume. Uma coisa que me ocorre aqui que vem na minha cabeça, é a gente usar daquela coisa da contra-intuição. Quando a gente estuda muito, né, sobre conteúdo, sobre copyright e títulos, e como a gente chama a atenção das pessoas. Porque justamente isso aí, essas pessoas que fazem isso estão enganando, mas é a falsa promessa que às vezes as pessoas querem, né? Querem ser... E a gente não pode, não deve fazer isso, a gente não dormiria feliz se fizesse, né? Dormiria tranquila. Mas dá pra você trabalhar com a contra-intuição. Como assim? Você vai falar assim, você quer emagrecer? Você já fez de tudo, não consegue? Tentar buscar quais são as coisas que de fato acontecem, que ela... Você pensa que é com sofrimento? Você pensa que... Eu vou te dizer aqui, eu tenho um jeito diferente de você trabalhar isso tudo. Sabe como você dá aquela pivotada na forma? Então, acho que a gente pode conversar depois aí no privado, mas eu deixo aqui aberto para que todos vocês, que eu imagino que tenham a dor da Simone, que é muitas vezes fazer a coisa direitinho e fica menos do que a blogueira que faz a coisa sensacionalista, né? Mas você não consegue fazer, porque é antiético, você não quer. Mas tem formas de você usar do marketing sério, responsável, trabalhar com essa contra-intuição. Que a pessoa para pensar assim e fala, opa, pode ser pra mim isso aí. Então, a divulgação é chave para isso tudo. Simone, tem alguma coisa engraçada pra gente fechar com chave de ouro aqui? Pensa isso, a gente nem combinou. Podcast a gente não combina, eu tenho meu roteirinho aqui de perguntas. Mas tem alguma pérola? Porque você com certeza tem um jeito... Tem várias. Conta algumas aqui pra gente. Bom, por exemplo, assim, primeiro que eles começam a colocar também a vida pessoal toda. Então, a família toda entra na história de algum jeito, né? Então, a pessoa vai, sei lá, vai postar o prato e aí quer postar alguém na casa cozinhando e faz isso. Então, assim, já teve vídeo de gente de roupa íntima e tal, né? Durante o processo. Também de nomes estranhos que eles dão pro adipômetro. Eu fiz utilizei uma ferramenta, né, do odômetro da fome. Não precisa falar, tá? Não precisa falar os nomes estranhos. Não, mas assim, o odômetro da fome, né, eles chamaram de fomímetro, né, então eu achei uma delícia aquilo, assim, o fomímetro, e eu acho assim, que o que é mais legal de tudo, né, é que eles começam colocam memes, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu deixo eles colocarem os memes, mas assim, quando eu percebo a sutileza de que a nutricionista é a malvada e tal, que tem por trás desses memes, né, é uma maneira maravilhosa de você
colocar a verdade da nutrição ali através desses memes mesmo que eles trazem, né? Então, assim, tem muitas histórias que são bacanas. A melhor delas foi um casal que tinha acabado de se separar e se encontrou de novo no Redux. E fizeram pazes, gente. Foi muito legal. Então, assim, tem várias histórias que eu acho que interessantes, mas essa particularmente eu acho que ainda serviu como Santo Antônio para um casal separado. Sensacional. Simone, obrigada. Trabalhar com o que a gente gosta é isso, né, gente? Dá poder pra gente transformar vidas, transformar a nossa vida, fazer diferença. Então, que você tenha muita inspiração, quebre o monstro do trabalho aí no digital, na transformação digital. Simone também teve suas guerras, né, Simone? Também teve suas batalhas. Quero só falar o seguinte, tentem, façam, não é impossível mesmo. Quando a Cíntia falava, faça, começa, do jeito que tiver, vai e faz, e eu ficava assim, essa mulher é louca, né? Então, assim, como assim vou fazer, vai lá e faz, vou fazer de qualquer jeito? Esse perfeccionismo pode atrasar muito a gente e a gente não aprende não fazendo. Então, assim, vai e faz, mete a mão e faz mesmo que uma hora vai chegar para você. E lembra que o melhor professor nem sou eu, nem é você com seu julgamento. O melhor professor é o participante do teu grupo. É ele que vai dar o tom, vai te ajudar, te dar feedback e te ensinar a seguir, a pivotar e ir num caminho diferente. Obrigada, Simone, por fazer a diferença na vida dos nutricionistas, por estar aqui com a gente no NutriPod e estimular esse processo de digitalização. Super obrigada, gente. Obrigada e até a próxima. Com certeza. Um beijo! Fica aqui que toda quinta-feira é dia de NutriPod. A sua inspiração para nutrir o seu sucesso no consultório presencial, que logo mais vai voltar, mas online também, desafiando você a se reinventar nesse novo normal da nutrição. Um beijo, gente. Até mais!